Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Mais um dia geladão aqui na capital de São Paulo. E comigo hoje, professora Viviane. Bom dia, Vivi. Bom dia, Osmar. Bom dia, pessoal. Que bom que vocês vieram aqui para a nossa aula. Eu vou ficar aqui com vocês acompanhando pelo chat. Manda suas respostinhas aqui, eu vou contar para o professor, tá certo? Bora começar, Osmar? Legal, vamos começar, Vivi. E a proposta da aula de hoje não é aquela aula que o pessoal vai fazer muitos cálculos, aqueles cálculos mirabolantes. Não é essa a ideia, né? A proposta de hoje é que você faça os cálculos aí envolvendo a área, né? E a gente está na aula de retomada número 3. Essa semana a gente encerra esse processo de retomadas e na semana que vem começamos ou recomeçamos, né, Vivi? A ideia lá do aprender sempre, as aulas do aprender sempre, mais aquele módulo de seis aulas. Mas como eu estava falando, a ideia da aula de hoje não é a gente fazer aqueles cálculos mirabolantes, não, nada disso. Fazer cálculos simples de área e compreender o sentido. E lá no final da aula a gente vai demonstrar essa questão, você vai fazer essas comparações entre as áreas que foram calculadas e aí chegar a alguma conclusão. Então é esse o objetivo da aula de hoje, né, Vi? Isso, vamos lá. Eu vou aguardar vocês, hein? Mandem respostas aqui. Vamos lá. Foi uma aula que eu produzi particularmente, assim, com muita satisfação, com muito prazer, porque me remeteu lá aos tempos da sala de aula, né? Dei muitas aulas parecidas com essa. Então, a proposta da aula é exatamente essa, e é isso que a gente vai mostrar para vocês. A ideia, né, o título da aula, aí nosso diretor está fechando para vocês, o viveiro e o cálculo de área. Mas por que viveiro, Osmar? Porque nós vamos contextualizar, vamos dar um sentido e vamos fazer algumas construções envolvendo aí o cálculo de área, beleza? Bom, vamos relembrar aí o conceito de área de uma figura plana, Vivi? Bom, podemos, entre outras definições, descrever a área como espaço ocupado em uma determinada superfície. Existem outras definições de áreas, algumas mais técnicas, algumas mais elaboradas, mas pra gente essa tá boa, bastante simples. E aí a gente colocou para vocês algumas situações que envolvem cálculo de área. Então, por exemplo, a área ocupada por uma casa em um certo terreno. Então, aquela casa, ela ocupa um espaço, ela ocupa uma superfície dentro de outra maior, que no caso aí é o terreno. Bastante comum, tudo bem? A segunda situação, a área que um desenho ocupa numa folha de caderno ou numa folha de sulfite. Então, acontece, aquele desenho ele vai ocupar parte, vai ocupar uma superfície dessa folha. Então, ele ocupa uma área. A próxima situação é a área da Mata Atlântica ainda preservada. E eu coloquei um asterisco e coloquei uma belíssima imagem ali de uma quaresmeia, árvore típica ali, né, nativa da Mata Atlântica, flores belíssimas, roxinhas ali. Então foi essa a ideia, né? Quem nunca viu uma quaresmeira, né? Belíssimas flores e a árvore característica aí da Mata Atlântica, tá? E para finalizar, a área ocupada por passageiros dentro de um trem em horário de pico. Já pegou o metrô em horário de pico aqui na capital? Sabe muito bem do que eu tô falando, né, Vi? Já pegou? Nossa, sempre. É apertado, né? Quem mora aqui na capital e nunca pegou o metrô ou um trem, assim, em horário de pico. É um pouquinho apertado. Agora, em tempos de pandemia, né, a gente evita toda essa questão aí, mas, enfim, né, horário de pico é horário de pico. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Agora, a gente vai contar uma historinha que vai ser a introdução à nossa aula, ao cálculo de área. Era uma vez, tá, uma senhora chamada Maria Helena. Maria Helena, ela tinha um sítio e decidiu utilizar a propriedade para criar fazões. Fazões? Mas, professor Osmar, por que você usou fazão? É porque é uma ave que eu particularmente acho linda, gosto muito. Então, quando eu pensei na aula, quando eu pensei nas atividades, eu falei, poxa, eu vou colocar um fazão. E ali na imagem de vocês aparece um belíssimo fazão, todo colorido, e é um fazão dourado, tá ok? Tudo bem? Bom, o que vai acontecer? A Maria Helena, ela optou por aproveitar duas paredes de um muro para construir o viveiro que abrigará as aves, no caso aí os fazões. Essas, por sua vez, devem ocupar um espaço médio de no mínimo 1 metro quadrado individualmente para terem conforto no ambiente em que estão. Então não adianta você ter um espaço lá e colocar 100 fazões, não dá certo, eles não vão se desenvolver, enfim, aquela coisa toda, vão brigar entre si, então não pode. Então cada um tem que ter no mínimo aí um espaço de pelo menos 1 metro quadrado.
tudo bem? Maria, distanciamento entre os fazões, né? Em tempos de pandemia. Bom, a Maria Helena, ela dispõe de 20 metros lineares de tela para fechar os lados que faltam do viveiro. Daqui a pouco vou colocar a imagem para vocês, aproveitando as paredes do muro. Na região, ela encontrou 4 pessoas, o Pedro, o Antônio, o Francisco e o Joaquim, que fazem esse serviço, ou seja, fecham o viveiro ali, trabalham com esse serviço aí. E o que acontece? Eles apresentaram para a dona Maria Helena 4 projetos que a gente vai ilustrar a seguir, beleza? Olha lá, Vivi. Então, o que acontece? Aí é o muro da propriedade lá da Maria Helena. E o que eles têm? Essa área aqui, ó, ela está disponível para o cercamento lá com os 20 metros de tela para a criação lá, dos fazões dentro de um viveiro. Tá claro? Então, beleza. Temos aí os dois lados do muro. Na sequência, o que a gente tem aqui? Ó? O Pedro, que foi o primeiro que apresentou o orçamento, que primeiro apresentou o projeto, ele apresentou esse viveiro aqui para dona Maria Helena. E aí a gente vai fazer algumas perguntinhas, vocês vão mandar rapidinho a resposta aí no chat para a gente dar sequência, tudo bem? Lembrando que, ó, 4 projetos serão apresentados, esse aí é o primeiro projeto do Pedro, tudo bem? Vivi, 30 segundinhos e eles vão mandar a resposta para a gente. Gente, o Pedro fechou o viveiro? Sim ou não? Rapidinho, 30 segundinhos e a gente já volta. Até já. Voltamos aqui, Osmar. O Pedro está dizendo que não fechou o viveiro. Não fechou, Pedro? Não. E o Leonardo, lá de Itapetininga, está acompanhando aqui. Ele falou, acho que não fechou. O William disse que não. Não? Não, o pessoal está dizendo não. E aí? E aí que eu vou na contramão deles, tá? Vamos lá, Vivi. Ó, o Pedro fechou o viveiro? Tá, vamos lá. Já vamos emendar com a próxima pergunta e deixar o link para ele. O Pedro fechou o viveiro? Sim, o Pedro fechou o viveiro. Tá? Ele usou os 20 metros de tela? Usou. Tá? Lembra que ele tinha disponíveis 20 metros de tela? Então, olha aqui, ó, ele fez uma projeção, ó, utilizou 18 metros e aqui puxou mais 2. Ele usou os 20 metros de tela? Sim, ele utilizou. Bom, utilizando os 20 metros de tela, ele fechou o viveiro? Sim, ele também fechou o viveiro. E aí vamos linkar para a próxima pergunta, né, Vivi? Bora. Qual foi a área do viveiro construída por Pedro? Não vou passar a fórmula, não. É para você lembrar, criar associação. A gente já falou muito de cálculo aí da área do triângulo, do retângulo, do quadrado. Então, não vou falar fórmula, não. Tá? Eu sei que ele fechou o viveiro e eu sei que ele usou os 20 metros de tela. Qual a área ocupada pelo viveiro construído no projeto do Pedro? 30 segundinhos e a gente já volta. Só queria fazer eu acredito que está tendo confusão, porque assim, é de acordo com o desenho. Dá uma olhadinha já, o professor já desenhou e já colocou ali os dados, tá certo? Então, olhem para o desenho para responder. Isso, é onde estão os fazões, olha lá, ó. Os fazões estão dentro desse espaço aqui, ó. Então, fechou e utilizou os 20 metros de tela. Os fazões serão criados aqui dentro, beleza? 30 segundinhos e aí vocês mandam pra gente qual foi a área do viveiro construído pelo projeto ali do Pedro. Até já, a gente já volta.
Voltamos aqui, Osmar. O pessoal está dizendo, por exemplo, a Maria Luísa, o Henrique, o William, todos eles estão dizendo 36 metros quadrados. Legal. E aí? Desfeita a confusão, a professora Valéria falou que estava meio confuso, mas é essa a ideia. Acho que a gente desfez um pouquinho a confusão. Tudo bem? Então, o Pedro fechou o viveiro, sim, utilizou os 20 metros de tela. Não falamos em fórmula matemática, mas o pessoal matou muito bem a charada. Portanto, a área aí do viveiro construído utilizando os dois cantinhos ali do muro foram 36 metros quadrados, 2 vezes 18, 36 metros quadrados. Lembrando que cada fazão, ele ocupa no mínimo aí 1 metro quadrado para ter um certo conforto, para ter toda a questão dentro do ambiente. Então, veja, Dona Maria Helena, pelo projeto do Pedro ali, só conseguiria criar 36 fazões. Tudo bem? Ótimo. Vamos para a próxima? Bora. Viveiro apresentado pelo Antônio. Olha o projeto que o Antônio apresentou para a Dona Maria Helena. E aí vocês já estão mais ligeiros, né? O Antônio fechou o viveiro 30 segundinhos, e aí vocês já mandam para a gente também, tá? Se ele utilizou os 20 metros de tela, tá? Sim, sim, não, não, sim, não. Aí vocês alternem e mandam as respostas. 2 perguntinhas. Antônio fechou o viveiro? Sim ou não? Utilizou os 20 metros de tela? Sim ou não? Aí a gente já responde de uma vez, tá bom? Até já, 30 segundinhos. Voltamos aqui, Osmar, os alunos do professor Elvio, o Henrique, o William, eles estão dizendo sim para as duas. E aí? Legal, sim. Abraço, professor Hélio, que está aqui com a gente também. Hélio, abraço, valeu, obrigado sempre por estar aqui com a gente. Antônio fechou o viveiro, a resposta é sim, Vivi. Tá, então vamos subir ali. Sim, Antônio fechou o viveiro, tá aqui, ó, os fazões dentro do projeto apresentado lá pelo Antônio. Ele utilizou os 20 metros de tela. Vamos lá, Vivi. Ó, ele utilizou aqui na lateral 15 metros. Tá? E aqui na base utilizou os 20 metros de tela, fechou o viveiro, perfeito. E aí a gente quer saber o seguinte, olha lá. Qual foi a área do viveiro construído por Antônio? E aí vocês já vão começar a fazer a comparação que a gente quer que lá no final da aula a gente tenha a conclusão adequada à proposta do problema. Tudo bem? Mais 30 segundinhos aí, sem fórmula, e manda a área ocupada aí pelo viveiro que o Antônio projetou. Até já 30 segundinhos também. Voltamos aqui, Osmar, tem a Caroline, os alunos do professor Chum, o Henrique e o Leonardo, eles estão dizendo 75 metros quadrados. 75 metros quadrados, e é verdade, ó, vamos subir a resposta lá pro pessoal. Fechou o viveiro, Antônio? Fechou, utilizou os 20 metros? Sim. Portanto, largura vezes o comprimento, determinamos a área, uma área de 75 metros, melhorou, né? Cabe mais agora, Cabe né? mais, né? Então veja, né, como um simples movimento, uma simples adequação, e lá no final dessa aula a gente vai contar a moral da história, exatamente isso. Então veja, como um ajuste, uma adequação aí, né, pensar um pouquinho mais matematicamente, já mudou completamente a história. Tudo bem? Você faria algo melhor, Viviane? Não fale. Não fale. Você é professora de matemática, tá? No final a gente chega a alguma conclusão. Acho que você ficaria com o viveiro do Pedro, hein? Ou não? Por enquanto? Por enquanto. Do jeito que tá, eu vou ficar com esse último. Por enquanto, o viveiro do Antônio. Vamos melhorar outro viveiro? Olha lá, Bora. o viveiro apresentado
pelo Francisco, o projeto do Francisco lá para a dona Maria Helena. E a gente naquele mesmo estilão lá. Francisco fechou o viveiro? Sim ou não? Utilizou os 20 metros de tela? Sim ou não? Já voltamos mais 30 segundinhos. Até já. Osmar, com a Letícia da professora Maria Ângela, também temos o Heitor da professora Márcia, e eles estão dizendo que sim, de novo, sim, sim, para as duas perguntas. Sim, sim. Poxa, o professor projetou, né, produziu uma aula que tudo dá sim. É. Muitos alunos participando, muitos estudantes, né, gente? Manda um recadinho ali, vocês estão gostando de participar? Voltaram, né? Aos pouquinhos aí, é bem legal a participação de vocês mesmo. Tudo bem? Vamos lá, Vivi. Bom, bora. Francisco fechou o viveiro, utilizou os 20 metros de telos, metros lineares, sim e sim. Isso eu tenho plena convicção, porque a gente tem ali, ó, fechou aqui a lateral, perceba que a medida, né, que ele vai fechando e mudando a estrutura, o posicionamento das telas, melhora o viveiro lá, o do projeto lá para a dona Maria Helena. Então, Francisco fechou o viveiro, sem dúvida nenhuma, utilizou os 20 metros de tela com certeza, ou seja, 2 aqui na lateral, mais 8 na base, portanto, 12 mais 8, 20 metros lineares de tela, portanto, ele fechou com certeza. Tudo bem? Vamos ao último projeto? Bora. Último projeto, olha lá, qual foi a área do viveiro construído por Francisco, tá ok? Olha lá, a largura vezes o comprimento, quase que eu deixo passar batido, né? 8 vezes 12, portanto, o viveiro lá do Francisco, 96 metros quadrados. Vivi, se a gente comparar o viveiro do Pedro, comparar o viveiro do Antônio, comparar o viveiro do Francisco, eu afirmo que o Francisco assistiu aula de matemática aqui com a gente. Ele está melhorando, né? Tá melhorando. Tá melhor que os outros. Não saiu puxando tela de qualquer jeito, não. Pensou antes de executar o projeto. E aí, vamos ao projeto do Joaquim. Tá? Olha lá o projeto que o Joaquim apresentou lá para Dona Maria Helena. Veja que curioso, nossa, né? Hein? Joaquim fechou o viveiro? Mesmo esqueminha. Utilizou os 20 metros de tela? Bom, isso aí vocês já mataram a charada de cara. Manda a respostinha pra gente. E de cara também, se quiser, já manda a área. Pode ser, Vivi? Acho que fica melhor. Pode ser, tá? Então, ó, já manda a resposta completa. Sim, sim, não, não, sim, não. E aí já manda a área do viveiro ali, do projeto já executado pelo Joaquim. Pode ser? Já tem resposta já aqui, tem viu? Resposta? Tem. O pessoal tá bem, legal. Tá discutindo. Aqui, agora o Matheus falou assim, tá, pensei que você não ia falar aí, quanto que deu de área. Mas aqui, ó, os alunos da professora... Ih, eu já até perdi aqui. As professoras de lá, Fernando Nobre, lá de Cotia, eles já estão dizendo que é 10 por 10, 100 metros quadrados. 10 por 10. O Henrique já fez até a conta, colocou aqui 10 por 10. O Gustavo, o Matheus Silva, eles estão dizendo isso, 100 metros quadrados e sim. Legal. E aí, ó, descreve aí pra gente. Vocês estão entendendo a proposta da aula? Descreve aí pra gente, depois a gente volta com vocês, assim, o que o professor Osmar está querendo lá no final dessa aula. Enquanto a gente vai aí, né, mostrando para vocês, vocês escrevem assim, ó, o professor Osmar quer lá no final demonstrar o quê? Tá? E a gente vai conversar daqui a pouco. Pode ser? Vamos falar do viveiro do Joaquim? Já que a gente já tem a resposta? Vamos. Então vamos lá. O Joaquim fechou o viveiro? Bom, todos fecharam o viveiro e o Joaquim não foi diferente, tá ok? Não adianta um viveiro que não tenha, os fazões iriam fugir, tá? Então fechou o viveiro sem muitos problemas. Joaquim utilizou os 20 metros de tela, Vivi? 10 mais 10. Olha lá, 10 e 10, portanto, 10 mais 10, portanto, o Joaquim utilizou os 20 metros lineares de tela. E aí a gente vai fazer a comparação. Quantos fazões será que pelo viveiro, pelo projeto apresentado lá pelo Joaquim, a dona Maria Helena vai conseguir criar ali na propriedade dela? Vamos apresentar?
olha lá, qual foi a área ocupada pelo viveiro que o Joaquim construiu, tá? E aí a gente já sabe o quê? Largura vezes o comprimento de novo. Tá? Então essa ideia da fórmula aí, ela é tão simples, ela é tão cotidiana, tão rotineira, que é algo que você tem que incorporar ali no seu cotidiano, na sua rotina da sala de aula, que nem pensa muito, já vai e executa o cálculo mentalmente sem muitos problemas. A gente deu muitas aulas aqui sobre cálculo mental também. Você deve fazer isso. Deve, com certeza. Esse trabalha, o cérebro trabalha esse pensamento lógico, coerente aí, e matemática permite esse tipo de coisa, com certeza. Temos então que o viveiro do Joaquim vai ocupar uma área de 100 metros quadrados. Bom, aí o que a gente vai pensar? A gente vai pensar assim, nós tivemos 4 projetos, Pedro, Antônio, Francisco e Joaquim. Tudo bem? 36, 75, 96 e 100. Perfeito. Todos atingiram o objetivo, Vivi, que era fechar o viveiro e utilizar os 20 metros lineares de tela, sem muitos problemas. Mas tem uma diferença. O pessoal está mandando resposta aí, está conversando com a gente, não? Lembrando que o professor perguntou qual é o motivo de você se preocupar em usar a melhor forma de cercar isso aí. Por que ele teve que estudar todos esses projetos? Escreve aí pra gente no chat, vocês então não compreenderam a pergunta. Repete aí, Osmar. A ideia é a seguinte, qual a minha intenção, né, ao propor esse projeto aí? Mas qual é que é a intenção? Mas todos são iguais? Não, né? Qual que é a intenção? Qual que é o objetivo aí? Responde rapidinho pra gente, tá? E a gente vai executar isso aí. Lá no final vai demonstrar pra vocês. Tudo bem, Vivi? Tá. Combinado. E aí o que acontece? Já vamos lançar a pergunta, né? Pra finalizar a aula aqui, ó. Bom, aí o que acontece? Você vai me ajudar a descrever as situações. Ao compararmos o projeto mais eficiente em termos de aproveitamento de área com o pior deles, ok? Olha lá, ao compararmos, essa ideia, lá no final da aula, a gente desenvolveu tudo isso aí para você fazer a comparação. Todos os projetos fecharam o viveiro, utilizaram os 20 metros lineares de tela, mas tem uma diferença, lógico que tem, tá? Ao compararmos o projeto mais eficiente em termos de aproveitamento de área com o pior deles, chegamos à conclusão de que se Maria Helena optar simplesmente pelo primeiro projeto apresentado por Pedro, ela estaria perdendo, na letra A, 36% da área aproveitável, na letra B, 64% da área aproveitável, na letra C, 3/4 da área aproveitável e na letra D, 3/5 da área aproveitável. E ali outra imagem de outro fazão, um fazão comum. Um minutinho para o pessoal mandar a resposta. Peraí, antes de você mandar para o pessoal, você já pode fazer. O pessoal está dizendo aqui, o Henrique falou assim, ele quer ver quais as possibilidades para depois estudar. Perfeito. E também ele quer saber, eu quero um projeto para conseguir ter mais fazão. Perfeito. Demonstrar, aqui outra resposta é demonstrar e calcular o perímetro e área. Estão dizendo aqui que pode ser essa a sua intencionalidade. É verdade, no caso aí específico de área, né? Sim. E associar o quê? A área ocupada pela quantidade de aves que ela pode criar. É essa a ideia. Porque se cada metro quadrado cabe um fazão, quanto mais metro quadrado, mais fazão, né? É verdade. Comercialmente é extremamente importante esse tipo de coisa, né? Bom, só para lembrar, Vivi, o projeto do Pedro tinha quantos? 36 metros quadrados. O 75. Do 75 do Antônio. 96. 96 do Francisco. E 100. E 100 do Joaquim. Alternativa A, B, C ou D? 30 segundinhos, acho que dá, né? 30 segundinhos, tá super fácil aí, porque os números são bem inteiros, são bem fáceis de fazer a comparação. 30 segundinhos a gente já volta com a resposta, tá bom? Até já. Osmar, o Henrique, a Maria Luísa, o pessoal que está dizendo letra A. E aí? Olha, mas aí a gente tem que tomar cuidado aqui, né, Vivi? Vamos ver. Se Maria Helena optasse pelo primeiro projeto apresentado por Pedro, ela estaria perdendo. Então, se ela escolhesse o projeto do Pedro, de 36
metros quadrados, ela estaria perdendo quanto em relação ao total? 100, porque o maior é 100. Exatamente. Então, a gente teria aí 100 menos 36, né, que foi o que supostamente ela escolheria. Né, então, ela estaria perdendo aí, ó, 64% da área aproveitável se ela escolhesse o primeiro projeto, o projeto do Pedro. Então, tem que tomar muito cuidado com as opções, com as escolhas que a gente faz também. E uma leitura extremamente importante na hora de resolver a múltipla escolha. Deixei aí para vocês uma mensagem final, moral da história. Toda vez que você necessitar tomar uma decisão que envolva cálculos matemáticos, não seja impossível e nunca se precipite. Analise, calcule, compare, conclua e aí sim tome a sua decisão extremamente importante. E aqui mais um fazão dourado para vocês. Nosso diretor vai colocar o QR Code para vocês fazerem uma análise da aula. Eu me despeço de todos. Muito obrigado pela participação. Vivi, valeu. Obrigada, Osmar. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Valeu, obrigado a toda a equipe de produção. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Valeu, abraço.